antigos ou muitos lugares não têm estádios. Então, precisa se construir os estádios. Os estádios são caros. Eu não diria que são caros, eles custam. Né? O valor é o preço alto, que vale. é né? o preço, é o preço que vale. Que precisa ser investido para a gente ter, né, os estádios que são exigidos e que são construídos em qualquer outro lugar do mundo nessa condição. Alguns estádios vão ter mais possibilidade de retorno e outros vão ter menos possibilidade de retorno, ou pela cidade que eles se encontram, ou por um fator importante que não está necessariamente associado ao projeto, mas a uma outra questão que é a operação. Né? Não basta você ter uma edificação que tenha condições físicas de ser multifuncional se você não tiver alguém que vai gerar conteúdo e trazer eventos ou trazer atividades que deem retorno. Né? Então, você concessionar um estádio, talvez para um clube de futebol, você não vai conseguir ter uma pessoa... o clube de futebol ele não necessariamente está preocupado, né, nessa questão multifuncional, ou não tem essa expertise ou essa experiência de trazer conteúdo e rentabilizar. Né? Ele vai estar muito ligado à renda dos jogos, à sua condição nos campeonatos e etc. Então isso talvez seja preocupante. São poucos estádios hoje que já estão nascendo com essa ideia de ter um parceiro ou um operador, que geralmente são empresas estrangeiras, né, com experiência internacional, para trazer conteúdo e renda. E tem outros que não tem jeito, realmente não vão conseguir se pagar, né, mas aí a gente passa para outra questão que é do legado. Né? Então, o que isso pode trazer de bom para as cidades a longo prazo, que compense esse investimento nesse equipamento. Porque, na verdade, é uma questão até de mudança cultural. Aconteceu um exemplo comigo, que eu vou citar aqui com você. O Estádio de São Paulo, há uma questão de uns 2 anos atrás, eles montaram um bar. Dentro, nem me lembro, não me recordo, inclusive, o nome desse bar. E esse bar ele funciona durante a semana, coisa e tal. E um dia me convidaram, eu fui lá no Morumbi, quarta-feira, não tinha jogo, não tinha nada, mas o gramado estava semi-iluminado. E fica todo mundo lá, quer dizer, você, em vez de ir num bar em um X lugar, você for num bar no estádio. Assim você poderia ir numa loja. Quer dizer, o estádio no Brasil sempre foi visto como aquela coisa que lotação 100% no dia do jogo e depois lotação 0% durante os próximos 15 dias. O potencial é fantástico, mas isso aconteceu porque alguém, né, teve essa visão e teve essa ideia de usar algo que já existia com esse objetivo. Então precisa ter, né, os projetos precisam ter associados essa empresa, essa visão, né, e isso pode ser potencializado, no caso de São Paulo, por exemplo, até pelo local onde ele está e pelo que São Paulo é, né, isso pode ser potencializado de uma forma muito maior. Né, Rio, Minas Gerais, Belo Horizonte, enfim, esses grandes centros têm possibilidades enormes, e outras cidades menos, e vão ter que conviver com isso. Acho que não são elefantes brancos, são estádios de futebol. No final, são estádios de futebol. Muito bem, a gente está aqui falando do futuro, né, tentando ver quais serão as coisas que acontecerão após Copa 2014, mas agora eu vou chamar o quadro Urban Flash, que hoje vai mostrar algumas fotos aí que o Daniel Fernandes, nosso entrevistado de hoje, trouxe dessa viagem que ele fez, essa viagem que foi promovida pelo portal Copa 2014, justamente é o exemplo que veio da África, né? Então, vamos saber como é que foi pensada essa infraestrutura esportiva por lá. Um país que gastou mais de 1,7 bilhão de dólares na construção de novas arenas, sendo que o orçamento previsto a princípio também era de 390 milhões de dólares, segundo as informações que a gente tem aqui. Então, vamos chamar o quadro aqui. Aí a gente tem, num primeiro momento, as cidades sede, né, para a gente ter uma ideia aí da localização da cidade sede. São quantas cidades sedes aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cidades sede. Primeiro, acho que é importante que a África do Sul é um país muito menor, obviamente, que o Brasil, e a locomoção entre as cidades vai ser muito mais facilitada. Né? E a infraestrutura de aeroportos que eles têm é impressionante, das cidades que a gente visitou, né? Cidades até pequenas ou não tão expressivas, com um aeroporto muito mais sofisticado e muito maior do que o nosso aeroporto aqui de São Paulo. Então esse é o primeiro ponto que impressionou muito a gente e positivamente a gente não imaginou encontrar uma estrutura desse tipo. A gente tem na tela aí um estádio... Esse é o estádio de uma cidade chamada Durban. Durban. Bem emblemático, né? Tem esse arco, é um estádio que está dentro da estrutura urbana. Pode colocar a próxima foto, por favor, Henrique. Essa é a parte interna, né, do estádio? Esse foi um jogo entre a África do Sul e Namíbia, né? Um jogo onde o Parreira, já técnico da África do Sul, tinham 50 mil espectadores. A gente teve essa oportunidade, foi muito interessante porque a gente viu o comportamento do torcedor sul-africano, né? Os estádios, o entorno, as ruas extremamente limpas, a gente não viu lixo em nenhum local, o ambiente de tranquilidade, né? Uma coisa muito interessante. O estádio, assim como todos os outros estádios, são realmente
muito bons, né? O custo desses estádios, na média, são superiores ao que está prevendo ser gasto no Brasil. Eu não estou fazendo uma comparação porque a gente não sabe exatamente, né, qual é a realidade, o custo de construção e como esse dinheiro foi inserido. E também porque a gente nunca sabe desse montante o quanto foi efetivamente para o estádio e o quanto foi para o entorno e para a questão de infraestrutura. Porque fica complicado porque também você tem ali, por exemplo, custo de mão de obra. Se no país o custo de Exato, mão de obra é né? maior, o custo de matéria-prima, impostos, Claro, fica complicado comparar e isso. tem estádios que são só estádios, tem estádios como esse onde teve um investimento no entorno, numa área maior de urbanização, então, e esses valores nunca são distintos. Então, né, esse estádio, se eu não me engano, custou algo em torno, seria 700, 800 milhões de reais. Esse aqui é um vão, né? Vamos colocar aí. Esse arco é um arco que esse segura arco tá no meio aí, né, da imagem, né? E que está em mais detalhe na próxima foto, é isso? E a intenção do projeto era, né, na bandeira sul-africana, a gente tem uma geometria parecida com o que esse arco representa. E, inclusive, o arco ele é usado como ponto turístico. Existe um bonde um plano elevado que sobe pelo arco, chega no topo e tem uma vista muito bonita. Esse aí é o estádio de Durban ainda, esse que está na tela? Durban, é uma cidade muito agradável, um pouco parecido, vamos dizer, com o que seria Santos, né? Uma cidade que tem uma orla, tem um parque linear em frente ao mar. Esse estádio, por exemplo, foi construído do zero? Foi construído do zero. Ele está num local que é um parque esportivo. Né? A intenção deles, inclusive, é complementar esse parque esportivo. Ele tem essa geometria, você vê que o campo é um pouco afastado, porque ele tem uma pista de atletismo que está coberta aí previsto. Tá. Né? Então, nesse anel inferior azul, né? Seria como, uma pista de atletismo, é isso? E como o futebol aí não é algo tão forte, né? Então é um estádio que foi pensado como um estádio olímpico, como um estádio para outros eventos, rugby. Eu observei que todos os estádios têm aquele monitor gigante ali no fundo, né? Todos eles já têm esses monitores. Tem, essa é uma exigência, os estádios estão, né, prontos, a gente foi nesse evento. Aqui é a base do... Isso é a base de onde sai nesse bondinho, eu acho que... Ele passa por cima do estádio? Passa por cima do estádio, para no topo, é um dos pontos mais altos, acho, talvez a construção mais alta da cidade. Lá você tem uma plataforma onde você consegue ter uma visão geral e cobra-se um valor. Acho que é uma tentativa, inclusive, de incrementar, né, o retorno de renda. É o bondinho do Pão de Açúcar deles. Exato. A próxima slide aí traz uma foto de um estacionamento, né? Isso pode passar. Isso a gente colocou porque é um estádio existente que fica em Joanesburgo. Né, um estádio que, para um estádio existente e da idade que ele tem, ele não é ruim, inclusive é melhor do que os estádios que a gente tem. Esse estádio que está no vídeo aí? Que é um estádio de rugby, né? Aí já é um estádio que já existia, esse já existia. Já existia. Foi reformado. Foi reformado, só que muito longe do que a FIFA exige ou está exigindo para nós, né? Certo. Então, isso não quer dizer que o evento não vai ser bom ou que a vivência nesse estádio não vai ser apropriada, né? Mas é um exemplo de que você percebe que ele é muito mais simples, né? Muito mais simples e as áreas internas que a gente nem... Aqui a gente vê nessa imagem que tem inclusive tubulação externa. Os assentos, enfim, isso nunca se faria um estádio novo nessas condições. E mesmo assim é um estádio que vai abrigar uma Copa do Mundo, né? Então você vê até o gramado, tem mais areia do que grama, né? Esse em qual cidade que é? Em Joanesburgo. Joanesburgo, que é a capital? É a capital. A capital financeira, né? Vamos dizer, a capital política é Pretória. Ah, né? Pretória. Então, que são quase que a mesma cidade hoje. Então a gente colocou para mostrar que, se você for comparar com as exigências que estão feitas para a reforma dos estádios nossos, né? E é um estádio que foi escolhido e vai sediar, né? A gente ficou realmente... Coloca a próxima foto, Henrique, a gente pode ver bem aí o... Não, acho que é anterior a essa. Essa é uma parte nova do estádio. Só essa aqui, o estádio, né? A condição realmente do gramado. O gramado, espero que melhore. Faltaram 2 meses para a Copa e quase não se via. E essa próxima foto, então? Isso é uma parte nova do estádio, então eles fizeram um investimento, fizeram uma reforma. É dentro desse mesmo estádio? Desse mesmo estádio, mas ainda é o mesmo estádio, não foi construído um estádio novo, então é possível você fazer melhorias, é possível você investir na estrutura existente sem necessariamente colocar tudo abaixo. Essa também é a parte externa também desse mesmo estádio. Acessos, né? Isso é o estádio Agora próximo, vamos lá. Da Cidade do Cabo. Essa aqui é a Cidade do Cabo. Cidade do Cabo, que é uma bonito, cidade fantástica, maravilhosa, né? Uma cidade padrão. Aliás, o que é isso, Daniel? Um estádio parece que envolto numa... Tem esses estádios todos têm um fechamento, geralmente, que dão uma pele, vamos dizer assim, um formato, né, para o estádio. Esse estádio provavelmente é um dos mais caros
da África. Olha nessa foto aqui, belo acesso aqui, né? Os acessos são todos